Muito bom dia, irmãos e irmãs e amigos. Este irmão já não é assim tão jovem. Já não é assim tão jovem. Já tem cabelos brancos e bastantes. Há quem não tenha cabelo, pois é verdade, é verdade. Estou-me a queixar dos cabelos brancos, já quem não o tem. Se quisesse ter, e não pode. Quem é que aqui gosta, e isto é para todos, seja de crianças a adultos, de Winnie the Pooh? Alguém gosta? Ponham a mão no ar. Quem gosta? Winnie the Pooh e Christopher Robin, não é? É assim? Quem é que já viu o filme Amigos Improváveis? Gostaram do filme? Fantástico, não é? Quem é que já viu o Harry Potter? Gostaram? Mais ou menos, sim? Senhor dos Anéis? Gostou? Toy Story? Com o Woody e o Buzz Lightyear. O que é que todas estas histórias e filmes, e às vezes livros, têm em comum? Todas elas têm várias coisas, não é? Mas todas elas, pelo menos, têm uma grande amizade que faz parte da história, que faz parte do enredo. Existe uma amizade forte, existe algo que os liga, que torna a história bonita. No fundo, nós até quase que desejamos lá estar e presenciar e usufruir de tal amizade. Existe um filme, agora antigo, da década de 80, Stand By Me. Não sei qual é que é a tradução em português, se houve ou não. Stand By Me, que o tema principal são 4 rapazes. Não sei, alguém viu este filme? Não? Ok, eu se calhar se contar a história. São 4 rapazes de 12 anos que partem numa aventura e o objetivo, eles são férias de verão, eles vão à procura de um corpo morto, dizem eles. Então entram no meio da floresta e a história é sobre amizade e existem diversas peripécias que acontecem no meio do filme, eu não vou a dizer, mas o final mesmo do filme, a última cena do filme, é o protagonista principal desses 4 amigos, um dos 4 amigos, já com filhos, mais velho, a escrever no computador e naqueles computadores grandes, não é? Que era, ainda alguns se lembram, mas a escrever no computador esta frase: eu nunca mais tive amigos como os que tive quando tinha 12 anos. E alguém tem? Esta é uma frase fantástica porque, no fundo, quase que reflete a nossa própria vida. Se nós recuarmos lá, e não digo com 12 anos, mas recuarmos à nossa infância, nós lembramos daqueles amigos que eram mais do que amigos, eram irmãos. Aqueles amigos, às vezes, que nós dormíamos na casa deles e eles na nossa. Nós passávamos tempo com eles, brincávamos com eles. E era algo fantástico. E olhamos para trás como este homem e talvez digamos, eu nunca mais tive amigos como nessa altura. Amigos que me faziam sentir bem. Amigos que eu estava completamente livre perto deles e eles perto de mim. Nós amamos estas histórias de amizade, nós amamos este tipo de contos porque, no fundo, eles refletem algo, um profundo anseio no nosso coração. Todos nós ansiamos por honestidade, um relacionamento que tenha honestidade, um relacionamento que envolva sacrifício, riso, suporte, humildade, perdão, compromisso, lealdade. Nós vemos amizades significativas e profundas neste tipo de histórias e queremos isso para nós. Faz parte do anseio do nosso coração querer isso. Querer uma amizade e um relacionamento que seja profundo, que seja honesto, que seja constante. Mas a pergunta é, será que nós temos amigos como estes? Agora, será que vocês têm amigos como estes? Têm algum amigo que isso exista? Graças à nossa era digital, nós nunca fomos tão conectados uns com os outros. Nós nunca tivemos uma rede de contactos tão grande. Mas talvez nunca tivemos relacionamentos tão superficiais como hoje. Nós envolvemos com muitas pessoas, mas de uma forma profunda com quase ninguém, ou às vezes mesmo ninguém. Ninguém nos conhece. Sabem que existe
um dos problemas da nossa geração é exatamente a solidão. E a solidão não afeta só os idosos. Tem afetado adultos, jovens adultos, adolescentes. E por causa agora do Covid, não é? Desta era de vírus, ainda aumentou mais. Existem alguns estudos feitos nesta época, de inquéritos feitos e alguns estudos, que demonstraram que em Portugal, por exemplo, em Portugal, os jovens adultos demonstraram um nível desproporcionalmente elevado de agravamento dos seus níveis de solidão. Fala-se até de uma epidemia de solidão. Existe uma epidemia de solidão a acontecer em jovens adultos, e não é só em jovens adultos, não é? Em toda a sociedade, no mundo ou no nosso próprio Portugal. E isto existe, o custo para a solidão é extremamente alto. Existe, obviamente, problemas psíquicos que vêm daí, não é? Ansiedade, depressão e todas essas coisas, mas existem problemas físicos. O coração sofre com isso, e não é só emocionalmente, sofre mesmo com isso. Existe a tomada de medicamentos em excesso para saciar isso, essa falta de relacionamentos, essa solidão. E isso faz com que o corpo sofra também. Portanto, nós poderíamos dizer que estamos a morrer por solidão. As pessoas estão a morrer hoje porque estão sós. Isto inclui pessoas na igreja também. E não interessa se nós temos milhares de amigos no Facebook, ou seguidores no Twitter ou no Instagram, nós todos estamos a morrer por solidão. Paul Tripp, um autor, ele diz assim: vivemos em redes entrelaçadas de relacionamentos casuais. Vivemos com a ilusão que nos conhecemos, mas na realidade nós não nos conhecemos. Apelidamos as nossas conversas descontraídas, autoprotetoras e muitas vezes teologicamente banais de comunhão, mas raramente chegam ao limiar da verdadeira comunhão. Conhecemos detalhes demográficos uns dos outros, casados ou solteiros, tipo de trabalho, número de filhos, onde mora, etc. Mas sabemos pouco sobre a luta de fé que é travada todos os dias atrás de limites pessoais muito bem mantidos. Uma das coisas que ainda me chocam no aconselhamento, mesmo depois de todos estes anos, é quão pouco eu sei sobre as pessoas que considero verdadeiras amigas. Não sei dizer quantas vezes, ao conversar com amigos que me procuram em busca de ajuda, fui atingido por detalhes de dificuldades e luta muito além de qualquer coisa que eu teria previsto. O privatismo não é praticado apenas por incrédulos solitários. É galopante na igreja também. Será que se relacionam com isto também? Far-nos-ia bem perguntar o porquê. Porquê é que a igreja também está a sofrer com a solidão e com relacionamentos superficiais? Uma das razões é a tecnologia, como já falámos. Uma das razões é a tecnologia. Nunca tivemos tanta facilidade de entrar em contato uns com os outros, mas nunca tivemos tanta facilidade de esconder quem realmente somos. De esconder quem realmente somos. Nós talvez... aliás, nós vemos isso na família, vemos isso nos amigos. O casal consegue estar sentado no mesmo sofá em mundos completamente diferentes. Mundos completamente diferentes. As pessoas podem estar sentadas à mesa a viajar em países diferentes. Talvez nós devêssemos ter uma classe ou encontros só para nos educar como relacionarmos com a tecnologia e com as redes sociais. Mas também não é só isso, existe a ocupação. Nós vivemos vidas muito ocupadas. Entre o trabalho, entre os passatempos, entre a escola, entre os filhos, entre todas essas coisas, não há tempo para abrirmos a nossa vida para outras pessoas. Isso também prejudica. E outra razão que abrange todas estas é o pecado. Muitas vezes somos demasiado egoístas para abrir a nossa vida para os outros, ou somos enganadores e gostamos de manter aparências e não gostamos de abrir a nossa vida para os outros, às vezes porque achamos que é vergonhoso o nosso pecado, não gostamos de mostrar aos outros o quão miserável é o nosso casamento, o quão terrível é, o quão difícil é a nossa parentalidade, o quão maus empregados nós somos, e nós temos vergonha às vezes disso, ou às vezes queremos realmente manter-nos nisso. É o pecado de queremos nos manter como uma porca gosta da lama de chafurdar. Então deixa-me perguntar novamente, tu tens algum amigo, verdadeiro amigo?
Vocês têm algum verdadeiro amigo ou amiga? Alguém com quem partilhar, alguém com quem que é honesto, alguém que vos conheça. Irmãos, e falo para homens, têm algum homem na vossa vida que vos conheça mesmo? Que saiba quais são as vossas lutas, quais são os vossos planos, quais são as vossas tentações. Têm algum? Irmãs, têm alguma mulher na vossa vida que saiba realmente quais são as vossas lutas, quais são os vossos problemas, que vos possa dizer alguma palavra de confronto às vezes? Um amigo confronto quando vocês estão erradas. Conseguem pensar numa pessoa só? Abram comigo em João capítulo 15 e a nossa meditação será aí. Jesus está a falar as últimas palavras antes de ir à cruz. João capítulo 15. Principiamos no versículo 12 até ao 17. Ele falou sobre permanecer no capítulo 15, sobre estar ligado a Ele. E ele agora continua no versículo 12 até ao 17 a dizer o seguinte. João 15, do versículo 12 ao versículo 17. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Até aqui a palavra do Senhor. Esta passagem é acerca da amizade. Vemos a palavra amigo várias vezes aqui. No versículo 13, no versículo 14, no versículo 15, vemos a palavra em si amigo. Não é? No versículo 12 e o 13, ele fala sobre as amizades horizontais. Não é? O nosso relacionamento uns com os outros. Ele diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E no 17, no final, repete, isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Mas Jesus também fala do nosso relacionamento e amizade vertical com Jesus. Nosso relacionamento com Jesus. Portanto, no 14 e no 15, ele diz, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eu já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. É maravilhoso, não é? Jesus está-nos a chamar de amigos. E talvez isto não pese tanto como deveria pesar, ou como supostamente deveria pesar, porque a palavra amigo para nós já não significa aquilo que Jesus está a dizer. Quando pensamos num amigo, nós não chegamos àquilo que Jesus está a dizer. Talvez nós pensemos numa pessoa da igreja, por exemplo, um amigo. Alguém com quem passamos tempo, estamos algum tempo durante a semana. Alguém, se calhar, por quem já orámos e com quem já orámos. Alguém que já lá foi jantar a casa. Alguém que partilha alguns momentos connosco e já partilhou alguns momentos connosco. Mas se nós formos honestos, essa amizade que nós dizemos que temos é bastante superficial. E, irmãos, eu falo por mim, eu não estou aqui a dar recado a ninguém. A palavra do Senhor passa por mim em primeiro lugar e depois toca a quem o Senhor quiser tocar. Porque, na verdade, nós pensamos em amigo desta forma. Mas isto é uma amizade muito superficial. Ele não faz a mínima ideia, ou essa pessoa não faz a mínima ideia o que é que nós estamos a passar, como eu disse. Não faz a mínima ideia o quão difícil tem sido a nossa vida. Quais as lutas e tentações que nós temos tido. O quão miserável, como disse, por trás das quatro paredes tem sido o nosso relacionamento com a nossa esposa. O quão difícil tem sido a nossa parentalidade. O quão difícil tem sido estar no trabalho em que estamos. E chamamos amigo alguém que não conhece nada acerca de nós. Portanto, quando Jesus diz assim, olha,
vocês são meus amigos, ou eu vos chamo amigos, nós pensamos num relacionamento superficial como este e dizemos, tudo bem, eu tenho espaço para mais um amigo como este. Uma amizade superficial. Mas não é essa amizade que Jesus está a falar. Jesus está a falar sobre uma amizade profunda. E já veremos exatamente como Jesus é nosso amigo. De que forma Jesus é nosso amigo. De que forma Jesus pode ser nosso amigo. E como isso depois impacta o nosso relacionamento com Ele e com os outros. Jesus é o nosso amigo perfeito. E veremos 3 coisas aqui acerca da amizade de Jesus para connosco. 3 coisas. Jesus é um amigo sincero. Jesus é um amigo que cuida, cuidadoso. E em terceiro lugar, Jesus é um amigo constante. Então Jesus, em primeiro lugar, é um amigo sincero. O que é que significa ser sincero? Sincero é alguém honesto. Sincero é alguém verdadeiro. Sincero é alguém que abre a porta e deixa entrar e que não tem nada a esconder. Jesus diz no versículo 15: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Notem como Jesus faz uma distinção aqui entre o servo, entre o escravo e entre aquele que é amigo. O servo, o escravo, não sabe onde está o seu senhor, não conhece a intimidade do seu senhor. Ele sabe algumas coisas acerca do seu senhor, mas não conhece verdadeiramente o senhor. Não sabe onde ele passa o seu tempo, não sabe exatamente o que ele faz e o que deseja. Jesus diz, olha, eu não vos chamo assim, eu chamo-vos amigos. Ou seja, Jesus abre a porta. Ele abre a porta para ser sincero e deixar-nos entrar. Jesus diz assim, olha, aquilo que eu conheço, que eu ouvi do meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Eu não escondo nada acerca daquilo que o Pai me revelou. Aquele relacionamento próximo que eu tenho com Deus, Pai, aquele relacionamento próximo em que eu conheço o seu próprio coração, o meu prazer é revelar-vos isso a vocês. É deixar-vos entrar. É dar-vos um acesso VIP, não é? Agora só me lembro em inglês, very important person, não é? Da pessoa muito importante ao antro, exatamente aonde Deus está. Aquilo que eu faço é dar-vos esse acesso especial. Portanto, eu chamo-vos amigos. Lá no Salmo 25 que lemos a quinta-feira passada, diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A palavra intimidade aqui, ou em outras traduções, por exemplo, a Revista Corrigida, se for essa que tem, diz o conselho secreto. Aquilo que eu conheço, aquilo que está no mais íntimo do Senhor, é dado a conhecer àqueles que o temem, àqueles que estão perto dele. Pensem o quão fantástico isto é. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador soberano sobre todas as coisas, o Santo Juiz de toda a terra. Nós seríamos privilegiados se Ele nos chamasse simplesmente servos. Quão maravilhoso é nós podermos simplesmente conhecer acerca dEle. Mas Ele deseja não só que conheçamos acerca dEle, Ele deseja que nós o conheçamos a Ele. Que tenhamos um relacionamento profundo. Ele não diz simplesmente, vocês são meus servos, e quão maravilhoso isso seria ser servo do Rei dos Reis. Ele diz, eu chamo-vos amigos, chamo-vos à intimidade, a um relacionamento comigo. Jesus não quer somente a nossa obediência, Ele quer os nossos corações. Jesus não quer apenas a nossa fidelidade, Ele quer-nos a nós. Ele é sincero e deixa-nos entrar. Portanto, como é que esta verdade de que Jesus é um amigo sincero impacta o meu relacionamento em primeiro lugar com Ele e em segundo lugar com os outros à minha volta? Em primeiro lugar, Jesus é um amigo sincero que nos convida a fazer exatamente o mesmo, a sermos sinceros com Ele. Nos convida a entrar, a sermos verdadeiros, a sermos honestos, sinceros. Jonathan Edwards, um teólogo americano do século XVII, ele diz assim: Deus, em Cristo, permite que criaturas tão pequenas e pobres como tu
venham até Ele, desfrutem de uma comunhão com Ele e mantenham uma comunicação de amor com Ele. Tu podes ir até Deus e dizer-lhe como tu o amas, abrir o teu coração, e Ele aceitará isso. Ele desceu do céu, assumiu a forma humana de propósito, para que pudesse estar perto de ti e ser, por assim dizer, teu companheiro. Tens noção que estás a orar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, soberano sobre toda a terra, o justo juiz de toda a terra? Se o fazes, fazes bem porque Ele é. Mas Ele é mais que isso. Ele chama-te amigo. Ele tem prazer em te ouvir. Ele deleita-se em te ouvir. Ele quer que tu sejas sincero com Ele. Deixa-me encorajar-te a olhares para Jesus como teu amigo. Dá-lhe, para os informáticos, o endereço IP do teu coração. Diz-lhe onde é que está tudo aquilo que tu fazes. Mostra o teu coração, abre o teu coração, conta as tuas alegrias, conta as tuas tristezas, conta as tuas lutas. Sê sincero com o teu amigo Jesus. Ele faz exatamente o mesmo contigo. E como isso impacta os nossos relacionamentos uns com os outros? Significa que a verdadeira amizade é sincera. A verdadeira amizade é honesta. Amigos deixam os outros entrar na sua vida. Não é só entrar na sua casa, é entrar na sua vida. Amigos mostram ou falam das lutas, falam das tentações, falam dos problemas, falam dos planos. Se tu não tens um amigo destes, deixa-me encorajar-te a procurar um amigo ou uma amiga com quem possas partilhar as tuas lutas. Tu não tens de viver a tua vida sozinho ou sozinha. Tu não tens de lutar sozinho ou sozinha. E talvez seja difícil, neste momento, vocês olharem e pensarem em quem é que eu posso confiar desta forma. Parece que toda a gente já tem um amigo ou uma amiga assim. Mas deixem-me-vos dizer que nós somos mestres em manter as aparências. Todos nós. Somos mestres em manter as aparências. Passa-se muita coisa dentro do nosso coração que nós não contamos a ninguém. Passa-se muitas lutas que nós queremos lutá-las sozinhas. E para as outras pessoas parece que nós temos tudo correto. Descobrimos tudo. Irmãos, se nós tivéssemos já descoberto tudo, Jesus não precisaria de vir à Terra. Nós precisamos de Jesus. Precisamos imensamente de Jesus. E precisamos imensamente uns dos outros. Precisamos de abrir o nosso coração. Precisamos ser honestos uns com os outros. Ter quem nos ajude e com quem abrir o nosso coração. Em segundo lugar, Jesus é um amigo que cuida, um amigo cuidadoso. Talvez nós sejamos céticos, não é? Afinal, será que Jesus quer mesmo ouvir o abrir do nosso coração? Será que Jesus quer mesmo ouvir, ou importa-se com ouvir exatamente aquilo que se passa connosco? Será que Jesus quer ouvir acerca da nossa insónia? Acerca da nossa dor crónica? Acerca dos nossos problemas com o carro? Acerca dos nossos problemas no trabalho? Será que Jesus quer ouvir tudo aquilo que se passa no nosso coração, das nossas lutas, das nossas tentações, da nossa ansiedade por começar a universidade agora e ter recomeçado novas amizades? Será que Jesus quer ouvir tudo o que se passa na nossa vida? Sim. Porque para além de Jesus ser o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, justo juiz de toda a terra, soberano sobre toda a terra, Jesus importa-se e preocupa-se contigo. Vejam o que diz o versículo 9. O versículo 9 diz assim, nós não lemos, lemo-lo agora. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Será que Jesus disse mesmo isto? Será que Jesus disse mesmo que o amor que estende a nós é o amor que o Pai tem para com Ele? Que amor é este que o Pai tem para com Ele? Será que Deus não se importou com o que se passava na vida de Jesus quando Ele estava nesta terra? Será que Deus não se importou quando Jesus passava fome? Será que Deus não se importou quando Jesus passava sede? Será que Deus não se importou quando Jesus passava dificuldades? Quando Jesus foi rejeitado? Quando Jesus foi traído? Quando Jesus foi morto? Será que Deus não se compadeceu pelo seu Filho, o unigênito Filho, padeceu nesta terra? Sim, claro que se preocupou. Claro que se compadeceu. E Jesus nos diz
que o amor que o Pai tem para com Ele é o amor que Ele tem para connosco. Um amor cuidadoso. Lá em Isaías 42, lemos que o Pai se compraz, a alma do Pai se compraz no Filho. E o que Jesus nos está a dizer é que assim como o Pai me ama e se compraz em mim, eu me comprazo em vocês. Eu vos amo, me compadeço. Jesus ama os seus amigos com amor triuno, com amor infinito, com amor que nunca acaba. Isto é o que significa na prática. Quando nós trazemos os nossos fardos a Jesus, Jesus não está apático. Jesus não está desinteressado. Jesus não tem outras coisas a fazer, nem está aborrecido. Jesus deseja ouvir e preocupa-se connosco. Jesus, ao contrário de todos os nossos amigos, ou outros amigos que possamos ter, Ele deleita-se em ouvir-nos e tem compaixão daquilo que nós dizemos. Mas como é que nós podemos ter a certeza disso? Versículo 13 que nós lemos diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus está a dizer que, ou está a ensinar os seus discípulos a darem a vida pelos outros. E Jesus pode dizer isso porque Ele próprio fez isso. Jesus deu a sua vida e não pelos seus amigos. Vejam o que Ele diz logo a seguir. Versículo 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que é que Jesus nos manda fazer? Ama a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com toda a tua vontade, com todo o teu ser. Ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E a pergunta é: nós temos feito isso? Nós temos feito isso? Não. E isso é o que a Bíblia chama de pecado. E o pecado nos faz inimigos de Deus, não amigos de Deus. Nos faz inimigos de Deus. Ele é o nosso Rei e nós nos rebelamos. Ele é o nosso juiz e nós fomos achados culpados perante Ele. Mas as boas notícias é que Jesus, no seu grande amor, nos veio resgatar. Jesus, no seu grande amor, veio salvar-nos do pecado. Ele veio resgatar-nos, entregou a sua vida na cruz. Morreu por nós, ressuscitou, para que pudéssemos nós, junto com Ele, chegar até Ele. Para que pudéssemos, junto até Ele, sermos reconciliados com Deus e sermos chamados não inimigos de Deus, mas amigos de Deus. Amigos de Deus. Somos amigos de Deus por causa do que Jesus fez. Se nunca te arrependeste do teu pecado, eu quero te dizer que tu precisas te arrepender do teu pecado e crer em Jesus Cristo para ser chamado amigo de Deus. Não existe outra forma. E como não queres, ou porque é que não queres ter um amigo maravilhoso, que é sincero contigo, que é cuidadoso contigo e, como já veremos, é constante contigo? Este é um amor maravilhoso. Ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua vida pelos seus amigos. E Ele deu a sua vida pelos seus amigos. Importou-se ao ponto de dar a sua vida pelos seus amigos. E inimigos até. Então como é que isto impacta o nosso relacionamento com Ele e com os outros? Se Ele é um amigo que cuida, um amigo cuidadoso, como é que isso impacta? Irmão, irmã, tu tens um amigo em Jesus. Tu tens um amigo que se preocupa com aquilo que estás a passar. Tu tens um amigo a quem podes ir, a quem podes recorrer, a quem podes contar. E podes contar que ele não está desinteressado, não tem outras coisas para fazer. Ele preocupa-se contigo. Ele preocupa-se com o que estás a passar. Desfrutemos desta realidade, descansemos nesta verdade de que Jesus está presente, ouve, interessado e cuida de nós, ao ponto de dar a sua vida. Da próxima vez que nós orarmos, lembrem-se, nós estamos a falar com o nosso amigo Jesus. Da próxima vez que lermos a palavra de Deus, lembremos-nos, nós estamos a ouvir as palavras do nosso amigo Jesus. É o nosso amigo Jesus. Um dos grandes prazeres da vida, e os irmãos podem confirmar, irmãos e amigos podem confirmar, um dos grandes prazeres da vida é estarmos na presença de alguém que se deleita na nossa presença, ou não é? Alguém que gosta de estar connosco. Um dos grandes prazeres na vida é nós gostarmos de estar com alguém que gosta realmente de estar connosco e estarmos. Não existe ninguém que se deleite mais em estar connosco
do que Jesus. Do que Jesus. E o que é que isto significa para o nosso relacionamento com os outros, horizontais? O amor de Jesus é um amor sacrificial. Ele diz, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele está a instruir a ser sacrificial para com os amigos que estão à nossa volta. Verdadeira amizade envolve um amor sacrificial. Um amor à semelhança daquele que é de Jesus. Significa que talvez tenhamos que sacrificar, como dissemos há pouco, o nosso orgulho para partilhar a nossa vida e ouvir a partilha do outro. Significa que às vezes temos que sacrificar o nosso tempo, os nossos recursos, coisas que nós até gostaríamos de fazer sozinhos, a nossa independência, o nosso individualismo, para que possamos estar com outros, e ouvir outros, e ajudar outros, e cuidar de outros. Mesmo que envolva sacrifício, irmão, irmã, sê um amigo que cuida, porque Jesus é isso para ti. E por fim, Jesus é um amigo constante. Jesus é um amigo sincero. Jesus é um amigo que cuida. Jesus é um amigo constante. Constante. Há pouco mencionei o Senhor dos Anéis e vi que há pessoas que gostam da trilogia. Ok. Há um episódio em que o Frodo deixa a Irmandade e dirige-se para Mordor sozinho. Ele entra no barco, às escondidas, lembras-te desse episódio? Ok. Entra no barco, às escondidas, e mete-se no rio sozinho. O seu amigo Sam ouve ou descobre que ele saiu e vai atrás dele. E ele já vai a uns metros dentro do rio e o Sam começa a chamá-lo. Então, existe um diálogo. Ele começa a entrar no rio, o Sam começa a entrar no rio, e o Frodo diz-lhe: volta para trás, Sam, eu vou para Mordor sozinho. E o Sam responde: é claro que vais, e eu vou contigo. E o Frodo continua: tu não sabes nadar, Sam. E ele está certo, o Sam não sabe nadar, ele começa a entrar na água e a certa altura começa-se a afogar. E quando tudo parecia que o Sam iria morrer, atrás do seu amigo, vê-se uma mão que o puxa para cima do barco e ele, quase sem fôlego, a limpar-se ainda da água, ele diz o seguinte: eu fiz uma promessa, Sr. Frodo, eu fiz uma promessa. Não o deixe, Samwise Gamgee, e eu não pretendo fazer. Ele nunca o faz. Um verdadeiro amigo é aquele que não abandona. Um verdadeiro amigo é aquele que é constante. Um verdadeiro amigo é devoto, é firme. Todos nós já tivemos amizades que nos desiludiram e nós mesmos já fomos amigos que desiludiram os outros. Mas Jesus é um amigo constante. É um amigo que está lá. É um amigo verdadeiro. É um amigo que está em todos os momentos. Mas nós podemos dizer: olha, eu sinto Jesus presente, mas como é que eu tenho a certeza que Ele amanhã estará presente? Eu sinto hoje a presença de Jesus, mas como é que eu tenho a certeza que amanhã Ele estará presente? Como é que eu tenho a certeza que quando amanhã começar uma escola nova e tiver que fazer novos amigos e eu não sou lá muito bom nisso e me sentir sozinho? Como é que eu terei a certeza que Jesus estará lá presente quando o bebê chegar? Como é que eu terei a certeza que Jesus estará presente quando eu perder o meu trabalho, quando a minha esposa, ou perder a minha esposa, perder a minha saúde? Como é que eu tenho a certeza que Jesus estará presente quando eu realmente fizer asneira? Quando eu for tentado? Quando eu ceder à tentação? Como é que eu terei a certeza quando os meus piores medos forem cumpridos? Como é que eu terei a certeza que Jesus estará presente? Talvez tu estejas numa situação exatamente como esta neste momento. Eu não sinto Jesus presente. Eu não sinto que Jesus seja constante. Eu não sinto que Jesus realmente se importe comigo ao ponto de se manter constantemente na minha vida. Eu oro e ouço silêncio. Eu peço ajuda e ninguém chega. Será Jesus um amigo realmente constante? Lemos novamente o versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Esta é a razão porque nós nos devemos sempre lembrar
da cruz. Pensem em Jesus, no jardim de Getsemane, antes de ir à cruz. Exatamente antes de ir à cruz. E Ele está a sofrer por aquilo que vai fazer, dar a sua vida por ti e por mim. Ele está a sofrer intensamente, que as gotas de suor se transformam em sangue. O seu sofrimento é atroz. É um sofrimento físico, um sofrimento espiritual. Um sofrimento ao ponto que ele ora a Deus, Pai, e diz assim: Pai, se for possível, se houver outra maneira qualquer, se houver outra forma qualquer de reconciliar estes homens, estas mulheres contigo, que não seja eu passar pela cruz, sofrer a ira que te está destinada a eles, se houver outra maneira qualquer, por favor, diz-me, e nós faremos isso. Se havia algum momento que foi apetecível para Jesus abandonar-nos, seria aí. Se houve algum momento que Jesus se sentiu tentado em abandonar a nossa vida, o nosso destino eterno, foi aí. Mas Ele não fez isso. Ele permaneceu constante. Apesar de lhe ser muito difícil, custoso, penoso, Jesus disse: contudo, se não existe outra forma, não se faça a minha vontade, mas faça-se a tua. Faça-se a tua. Ele enfrentou a cruz. Ele absorveu a ira de Deus. Este é o tipo de amigo que Jesus é. Não é do tipo de abandonar o barco, de lançar a toalha ao chão. Jesus é um amigo constante que está presente em todos os momentos. Carregou o nosso pecado na cruz e Ele disse que Ele não nos abandonou no passado, não nos abandona no presente, não nos abandonará no futuro. Se Ele não nos abandonou quando era mais difícil para Ele, Ele não nos vai abandonar agora. Não vai. Portanto, como é que isto impacta a nossa vida? Ter um amigo como Jesus que é constante. Em relação a Ele, deve-nos motivar a unirmos a Ele. Porque existirão momentos, irmãos, na nossa vida, em que Jesus parecerá distante. Em que Jesus parece que não está lá. Seremos tentados a pensar que Ele nos abandonou, seremos tentados a pensar que Ele está ausente, que não se importa connosco. Mas durante esses tempos, une-te a Jesus com fé, sabendo que se Ele não te abandonou no passado, Ele não te abandonou no presente. Existirão outros tempos quando a tentação será forte e nós seremos tentados a trair Jesus, a abandonar Jesus. E nós temos que nos lembrar nesses momentos que como posso eu abandonar alguém que nunca me abandonaria a mim? Como posso eu abandonar e trair alguém que nunca me abandonaria nem trairia a mim? Existirão outros momentos em que nós vamos cair. Nós vamos cair. Nós pensaremos que não valerá a pena, nenhum outro amigo me daria mais oportunidades. Não importa quantas vezes nós desiludimos Jesus, Ele nunca nos abandonará. Ele nunca deixará de ir atrás. Se nós nos voltarmos para Ele em arrependimento, Ele sempre nos acolherá de braços abertos. Sempre. Eu não sei se essa é a tua situação neste momento. Mas se tu estás longe de Jesus por tua culpa, arrepende-te, os braços estão abertos à espera. E finalmente, o que é que isto significa para os nossos relacionamentos horizontais? Significa que se Jesus é um amigo constante para nós, nós devemos buscar ser amigos constantes para os outros, permanentes para os outros. Um verdadeiro amigo é leal, é presente, é firme, é constante. Um verdadeiro amigo não abandona. Um verdadeiro amigo não corre os 100 metros, ele corre a maratona, a corrida longa. Nós temos esse tipo de amigo. Somos esse tipo de amigo. Deixem-me encorajar, irmãos, por fim, a buscarmos este tipo de amizades. Eu olho para a minha vida e olho para a vida desta igreja e, com muita honestidade, sinto falta de amizade.
existem poucas pessoas que são verdadeiramente amigas. Em amizades profundas. Sim, temos amizades superficiais. Conhecemos o estado civil de cada um, onde mora, o trabalho que faz. Mas quantos relacionamentos são realmente profundos? Como Jesus nos chama a ser e a amar. Nós precisamos de Jesus e precisamos uns dos outros. E precisamos ser amigos uns dos outros. Ter prazer na comunhão. Ter prazer em vir à casa do Senhor porque vou estar ao lado de um amigo. Cantar ao lado de um amigo. Que conhece as minhas lutas. E conhece o quão eu preciso de ouvir a palavra de Deus e o quão eu preciso de cantar louvores a Deus. Que sabe que a palavra pregada na minha vida precisa de fazer efeito. E na segunda-feira e na terça-feira me vai perguntar: o que é que achaste da palavra do Senhor? Isso tocou e mudou alguma coisa na tua vida? Esse é o tipo de amigos que nós precisamos. Que se importam. Que são sinceros. Que são cuidadosos. Que são constantes. Nós não somos perfeitos. Nem seremos perfeitos. Existe um amigo e um só, que é o amigo perfeito. Portanto, quando nós falharmos uns com os outros, mesmo amizades que estão a tentar a ser sinceras, profundas, constantes, cuidadosas, quando falharmos uns com os outros, lembrem-se que temos um amigo perfeito. E esse deve ser para o qual nós dirigimos os nossos olhos. Encontramos-nos, irmãos, numa epidemia de solidão. Contudo, a Bíblia oferece-nos a cura. Jesus Cristo é a cura. Ele é o amigo perfeito. Que o Senhor nos abençoe.